Olá, amados, graça e paz, compartilhar com os amados uma palavra. Em Malaquias capítulo 3, do versículo 7 ao 18, diz assim: Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardaste. Tornai vós para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubeis e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja um mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança, e por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide do campo não vos serás estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Vós dizeis: inútil é servir a Deus que nos aproveitou. Temos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois nós reputamos por bem-aventurados os soberbos, também os que cometem impiedade se edificam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então aqueles que temem ao Senhor falam, cada um com seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve, e há um memorial escrito diante dele para os que temem o Senhor e para os que se lembram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia que farei. Serão para mim particular tesouro, poupá-lo-eis com um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. O justo, o tzadik. Em Malaquias, aqui no versículo 7, diz: desde a época de vossos antepassados, vós desviastes das minhas leis, e não as obedecestes. Agora, pois, voltai para mim, e eu me tornarei para vós outros, afirma o Senhor dos Exércitos. Todavia me indagais, mas de que devemos nos arrepender? Jerusalém, que mata os profetas, eles, quando se levantava profetas, quando trazia a verdade, eles perseguiam, aqueles que falavam a verdade, assim como perseguiu o Filho do Deus vivo, e o crucificaram, injustamente, mas através desse ato, conforme a lei deles, que tinha que tirar do madeiro, porque se não tirasse no mesmo dia, a terra se tornava maldita, e Jesus cumpriu tudo o que foi dito pelos profetas e pela lei, e até João Batista, tudo se cumpriu, e agora é pregado o Evangelho, é chegado o reino dos céus. Alguns, conforme Malaquias, espera que Isaías, conforme Malaquias, lembrai da lei de Moisés, meu servo, a qual mandarei em Orobe para todo Israel, a qual são os estatutos, ei que os envia o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Na verdade, Jesus, foi dito ali como profeta, porque Jerusalém matava os profetas, e assim se cumpriu, a palavra dita por Isaías. Mas Elias, ele foi arrebatado, e a grande promessa do profeta, do grande profeta em Deuteronômio, diz que suscitarei no meio de ti,
o grande profeta, né? Portanto, só Jesus é que foi ressuscitado ali no meio deles, né? Então não pode ser Elias, que Elias foi arrebatado. Ele não enfrentou, né, a primeira morte, assim como o Cordeiro de Deus cumpriu em tudo. Em Atos 7,51 diz assim: homens duros de entendimento e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, da mesma forma como agiram vossos pais, assim vós fazeis também. Quando rejeitaram ali, né, Cristo, a rocha espiritual que jorrava a água viva, né, eles rejeitaram o Espírito Santo, rejeitaram a palavra de Deus, né? E conforme Deuteronômio 28:15 diz: contudo, se não obedeceres à palavra do teu Deus, não zelando pelo cumprimento de todos os seus mandamentos e decretos que neste dia te ordeno, então virão todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. Existe, né, uma bênção para aqueles que obedecem à palavra de Deus e alcançam a graça, que é Cristo Jesus, e existe uma maldição, né, para aqueles que não obedecem. Em Ageu 2,17 diz: vede, eu mesmo destruí todo o trabalho das vossas mãos, mediante o mofo, a ferrugem, o granizo. Contudo, mesmo assim, ninguém de vós se arrependeu e voltou para mim. A desobediência, né, trazia a eles, como as pragas do Egito, né, trazia granizo para suas terras, várias pragas, e mesmo assim Deus os livrava, né, pela sua infinita misericórdia e bondade. Mas toda vez que o povo, né, se revoltava, quando o povo se voltava contra a palavra de Deus, eles eram levados cativos, né, e toda vez que se arrependia, né, existia uma libertação, uma promessa. Assim, quando eles estavam ali no Egito e se arrependeram e buscaram a face de Deus, Deus levantou Moisés e os libertou, tirou da escravidão. Mas várias outras vezes, quando eles rebeliavam, buscavam outros deuses, como o caso do bezerro de ouro, né, quando buscavam a idolatria, sempre há uma consequência, né? Assim é nos dias de hoje. Não podemos rejeitar a rocha espiritual, Cristo Jesus. Quando muitos dizem em Jesus, mas uma coisa é dizer que sou cristão, outra coisa é estar inserido no corpo de Cristo. O Evangelho diz, né, muitos virão naquele dia: Senhor, eu curei enfermos em teu nome, eu expulsei demônios em teu nome. E ele vai dizer: afasta de mim, não vos conheço. Né? A condição de ser cristão, a condição do que adianta ter os dons espirituais se não tiver amor. Jesus é o amor, é o elo da perfeição. Em Isaías 37:23 diz assim: de quem zombaste, a quem afrontaste, contra quem blasfemaste, contra quem levantaste a voz e ergueste os teus olhos arrogantes? Ora, contra o Santíssimo de Israel. Né? Jesus é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele é o Santíssimo de Israel. Né? Para que nós apresentamos, Ele quer que nós sejamos templo do Espírito Santo e oferecemos, né, sacrifícios agradáveis, né, através da nossa oferta espiritual, através do nosso louvor. Somente os verdadeiros adoradores que recebe-se o louvor, né, e vem a Shekinah do templo. Nós precisamos de estar alicerçados, né, firmes, através da fé em Cristo Jesus, né, para que Ele repreenda toda obra do adversário, toda praga, né? Nenhuma praga chega à nossa tenda, né? Ele é aquele que nos guarda, mas para isso tem que haver arrependimento, tem que haver busca, adoração verdadeira quando está
em Cristo Jesus, se não estivermos obedientes na palavra. Tiago vai nos dizer, qualquer um que com todos os mandamentos, mas esbarra em algum ponto, ele está cometido a desobedecer a todos. E se não houver obediência, não se alcança a graça que é Cristo Jesus. E a promessa de receber o Espírito Santo é através dele, né? Se não aceita o Filho, está blasfemando contra o Espírito Santo, né? Está sendo desobediente, assim como aqui diz: todavia me indagais de que devemos arrepender, né? Contudo, se não obedecerdes a palavra do teu Deus, não zelando pelo cumprimento de todos os seus mandamentos e decretos que neste dia te ordeno, então virão estas maldições sobre ti e te alcançarão. Nós temos que estar obedientes, né, à palavra de Deus, alcançando a graça e alcançando a promessa do Espírito Santo, que nos últimos dias, conforme a vinda do Senhor é precedida pelo seu anjo, né, não devemos roubar o Senhor nem duvidar de sua providência e justiça. A justiça, o justo viverá pela fé, né? A justiça do princípio ao fim opera pela fé, né? Pela fé, Cristo, na antiga aliança, o ungido de Deus, o verbo que estava desde o princípio, se fez carne através da nova aliança, né? Ele é o princípio, o fim, o alfa e o ômega. Amém? Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes, Deus te abençoe.